pessoal! Nesse vídeo a gente vai trabalhar conteúdos de marcha humana, tá? Então a gente está aqui fazendo o curso do reta final para o concurso da EBSER, tá joia? As bancas que estão trabalhando aí no concurso da EBSER são a IBFC e a VUNESP. E essas bancas, especialmente a IBFC, costuma fazer perguntas de marcha com muita frequência e muitas vezes perguntas que são um pouco mais complexas. Então, peço toda a atenção possível para essa aula e para as outras que estão relacionadas à marcha, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal, aqui na tela. Então, a gente está trabalhando aqui com o curso da reta final para o concurso da EBSER e o nosso tema vai ser marcha, tá? Bem, pessoal, quando a gente pensa na marcha, a gente tem que lembrar algumas coisas, então vamos lá, tá? O ciclo da marcha normal, ele pode ser definido como os eventos que ocorrem desde o primeiro toque do pé de um dos membros inferiores no solo até o próximo toque do mesmo pé, tá joia? Isso é um ciclo da marcha, tudo bem? Então, gente, se vocês puderem, né, ficar em pé aí, para vocês entenderem o que acontece, eu vou chegar aqui um pouquinho para trás, eu consigo fazer, tá? Eu tô com um dos meus pés no chão, e aí, pessoal, eu vou dar um passo, fazer a fase de oscilação, tocar o outro pé, o mesmo pé, e depois eu vou tocar o mesmo pé. Então, esse é o ciclo. É o começar do toque de um pé até novamente esse pé tocar o solo, tá joia? Também, já adiantando o assunto, esse movimento, pessoal, que é do toque de um pé até o mesmo pé tocar o solo, é conhecido como passada, tá joia? Só para a gente já ir adiantando. Esse ciclo, ele é dividido em duas fases, fase de apoio e fase de oscilação. Fase de apoio, gente, é quando eu tô com o pé em contato com o solo, pé apoiado. Fase de oscilação ou de balanço é quando eu tô com o pé fora do contato com o solo. Tranquilo? Então, vamos lá. Pessoal, importante a gente saber, aqui na tela, aqui a gente tem a fase de apoio, tá? Então, fase de apoio. E a fase de apoio, ela é maior, ela equivale a 60% do ciclo da marcha. Aqui do outro lado, a gente tem a fase de balanço ou de oscilação, tá joia? Fase de balanço, ok? E ela equivale a aproximadamente 40% do ciclo da marcha, tá joia? O ciclo, pessoal, o ciclo vai ser o quê? Apoio mais oscilação. Esse vai ser o ciclo. E aí uma questão que a gente também tem que entender já aparece aqui, que dentro da fase de apoio eu tenho 5 subfases, ou seja, eu tenho 5 momentos, 5 divisões, e na fase de balanço eu tenho 3 subfases, 3 momentos ou 3 movimentos diferentes, tá bom? Então, gente, olha só, continuando aqui na tela, vamos olhar direitinho. O primeiro momento do apoio é o contato inicial, que vai ser o toque do calcanhar. O segundo momento é chamada resposta à carga, que é quando o pé ele tá vindo dorso e ele abaixa, tá? O terceiro momento é o apoio médio, onde o pé ele tá todo apoiado no chão. E aí, gente, o corpo começa a se deslocar para frente. O quarto momento vai ser, postura final, também conhecida como apoio terminal, depende da tradução, tá? E da escola. E aqui, gente, a gente já começa a ter o quê? Ó, o pé sair do chão. E o último momento, pré-balanço, onde só vai ter o contato do hálux, tá? Então, a perninha que a gente está analisando é essa aqui, ó. Vou pintar ela, tá joia? Aqui, aqui e aqui.
Enquanto isso, pessoal, se vocês olharem a figura, a outra perna está fazendo o quê? Oscilação. Aí a gente entra para a fase de oscilação que está aqui do lado. E a gente vai ter, então, a oscilação ou balanço inicial, que também é conhecido como aceleração, que é do momento que o pé sai do solo até ele chegar aqui na frente, tá? Depois, o balanço médio, onde a perna já está avançando. E no final, o terceiro momento, o balanço final ou a desaceleração. Quando esse pé aqui encostar de novo no chão, encostar de novo no solo, eu voltei para a fase de apoio, contato inicial. Tranquilo? Então, não posso esquecer isso. No ciclo da marcha, tenho duas fases. Fase de apoio e fase de balanço. Beleza. A fase de apoio equivale a 60% do ciclo. A de balanço a 40%. A fase de apoio tem 5 subfases, 5 momentos. E a de balanço tem 3, tá? Essa nomenclatura que eu falei para vocês, gente, ela vai variar um pouco de acordo com a tradução, com a literatura, com a banca. Mas a gente tem que entender os momentos e conhecer o máximo possível de sinônimos. Vamos olhar primeiro um pouquinho essas questões da fase de apoio, só reforçando o que eu acabei de falar. Fase de apoio, período em que o membro permanece em contato com o solo e sustenta peso. Corresponde a 60% do ciclo, permite que o membro inferior suporte o peso e possibilita o avanço do corpo sobre o membro que está sustentando. Subfases do apoio, a outra nomenclatura que a gente tem. Primeira, toque do calcanhar ou contato inicial. Segundo, fase de contato, resposta à carga. Terceiro, fase de apoio médio e deslocamento anterior da tíbia. Quarto, a fase de saída do calcanhar ou apoio terminal. Quinta, fase de propulsão, algumas a gente vê fase de impulsão ou pré-balanço. De novo, eu vou repetir, pessoal, esse aqui são alguns termos, a gente tem muita variação na literatura, então é importante você entender esses momentos e se aparecer um termo diferente desse na prova, você tentar fazer uma ligação, tá joia? Porque a nomenclatura, ela vai seguir essa ordem aqui, da primeira até a quinta subfase, tá joia? Aqui a gente vai ver outros termos, mas só para a gente identificar, tá joia? Olha só, fase de apoio, 5 momentos. Primeiro que está aqui, ó, toque do calcanhar ou contato inicial, o calcanhar alcançou o chão. Segundo momento, apoio completo do pé, resposta à carga, o que aconteceu? O pé baixou, aplainou, tá? Segundo. Terceiro momento, apoio médio, é um dos termos muito utilizados, mas também pode ser avanço anterior da tíbia, porque a perna, o corpo desloca para frente. Quarto momento, saída, elevação do calcanhar ou apoio terminal. E o quinto momento, a gente tem a saída com elevação dos dedos ou pré-balanço. Então, aqui, ó, o calcanhar começa a subir e aqui no final só tem o contato do hálux com o solo, tá joia? Passou disso aqui, o pé sai do chão e vai para a fase seguinte, que é a fase de oscilação. Tudo bem? Então, vamos para ela, pessoal. Oscilação ou balanço. É de propósito que eu fico usando vários termos aqui na aula, gente, fica ligado. Então, olha só. Fase de balanço, período de tempo em que o membro permanece no ar, corresponde a 40% do ciclo da marcha. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Subfases do balanço. A gente vai ter o balanço inicial, também conhecido como aceleração. Guarda esse termo, gente, que é importante para a gente entender depois. Ação muscular, tá joia? Que daqui a pouco a gente vai falar de ação muscular. Segunda fase, balanço médio. Terceira fase, balanço final ou desaceleração. Também importante para entender ação muscular. Já fazendo esse paralelo, gente, na aceleração, a gente tem muita contração muscular concêntrica. E na desaceleração, muita contração muscular excêntrica.
ok? Então, a gente já vai relacionando por quê? Muitas bancas, elas cobram justamente a parte mais difícil. Considera que isso aqui que a gente falou até agora é fácil, e aí na ação muscular, que é uma das partes que exige um pouquinho mais, né, de fosfato, a gente raciocinar um pouquinho mais, as bancas acabam cobrando mais, tá joia? Então, só para a gente ver aqui, né, na imagem, aceleração, o pé saiu do solo, oscilação intermediária ou média, o pé avança aqui, ó, de trás até a frente, e no terceiro momento, desaceleração, onde a gente vai ter novamente o pé direcionado ao solo, até chegar ao apoio do calcanhar. Apoio do calcanhar, gente, olha aqui, ó, apoio, já é fase de apoio, a perninha tá até de uma cor diferente, né? Então, a perninha azul aqui que tá no balanço. Quando ele toca o solo de novo, eu já faço uma nova fase de apoio. Tudo bem? Tranquilo? Então tá, pessoal. Primeiros conhecimentos importantes que a gente tem, tá? Como as bancas exigem muito, vou passar detalhes de cada uma dessas subfases. Fique atento, a gente vai passar rapidinho aqui. Então, pessoal, subfases do apoio. Primeira subfase, a fase do toque do calcanhar ou do contato inicial. Com o toque do calcanhar, ocorre o contato inicial do pé com o solo. Tipicamente, isso envolve todo o calcanhar ou apenas o calcâneo, tá joia? A gente tá aqui, ó, contato inicial, beleza? Vamos lá. Segunda subfase do apoio, fase de contato, aplanamento do pé. Como a região plantar entra em maior contato com a superfície do solo, o indivíduo assume a posição de pé chato ou pé plano. Durante o achatamento do pé, o corpo dessa pessoa começa a se deslocar para frente, tá? Então, pessoal, aqui resposta à carga, segundo momento, e começa o corpo a se deslocar para frente, avançar. Terceira subfase de apoio, fase de apoio médio ou deslocamento anterior da tíbia. É o ponto no qual o peso do corpo se move centralmente sobre o pé, e eu vou acrescentar aqui, a gente está em apoio unipodal, tá? Então, ó, apoio médio, a gente está analisando essa perninha aqui que está um pouquinho mais clara, tá, pessoal? O que que aconteceu, ó? Deslocou para frente, tá? Quarta fase, fase de saída do calcanhar, retirada do calcanhar ou apoio terminal. Mas toma cuidado, o apoio terminal não é o último, hein? À medida que o corpo continua seu momento para frente, o calcanhar acaba sendo elevado do solo em preparação para o próximo passo, que é conhecido como saída do calcanhar. Durante a saída do calcanhar, a maior parte do peso do corpo está apoiada sobre a porção anterior do pé ou do antepé. Beleza? Apoio terminal. Começou a sair. E a quinta fase, fase de propulsão, impulsão, pré-balanço, o componente final da fase de apoio, o hálux é o último segmento a deixar o solo. Então, aqui a gente tem o pré-balanço, ó, finalizando, tá? Fase de apoio, 60% do ciclo, 5 subfases, pessoal: contato inicial, resposta à carga, apoio médio, apoio terminal e pré-balanço, tá joia? Então, outra informação que é importante da gente conhecer sobre a fase de apoio, além dessas que a gente disse, é que a gente vai ter momentos de duplo apoio e momentos de apoio simples, ou de apoio unipodal. E aqui a gente tem apoio bipodal. Isso aqui é muito simples, pessoal, mas tem que entender, tá joia? Na verdade, tem que ler as questões de um concurso com muita atenção, tá? Então, durante a fase de apoio, eu vou ter momentos em que eu vou estar com os 2 pés no chão e eu vou ter momentos que eu vou estar com apenas um pé no chão. 2 pés no chão, duplo apoio. 1 pé no chão, apoio simples. 2 pés no chão, apoio bipodal. 1 pé no chão, apoio unipodal. Simplesmente isso. E aí a gente tem que entender que
quais são os momentos, relacionar quais são os momentos onde eu estou em duplo apoio e onde eu estou em apoio unipodal. Isso aqui a gente estuda na fase de apoio. Olha o nome do que a gente está estudando, duplo apoio. Apoio unipodal, fase de apoio, né, gente? Então, vamos lá. Então, o chamado primeiro duplo apoio corresponde a 10% da fase de apoio, acontece no contato inicial e na resposta à carga. Depois, gente, a gente tem um momento de apoio simples, que corresponde a 40% da fase de apoio, na fase de apoio médio e apoio terminal. E depois a gente tem o chamado segundo duplo apoio, que vai ser os outros 10% na fase de pré-balanço, tá? É nesse momento que eu convido você a ficar em pé, né? Até porque a gente tem que ir revezando um pouquinho a postura, mesmo que a gente estude bastante, não pode ficar só sentado. E você experimenta isso, gente. Começa com o toque do calcanhar, aí você percebe que você está com os dois pés, você faz a resposta à carga, né? Que é quando o pé baixa, tá com os dois pés. E aí, a hora que você passa para o apoio médio, você fica unipodal. A outra perna vai fazer oscilação. E aí você começa a tirar o calcanhar, tá joia? Então, a hora que você vai começar a tirar o calcanhar, você tá no apoio terminal. E lógico, gente, uma transição rápida, né? Do apoio unipodal pro duplo apoio. E aí, no final, a gente tem o duplo apoio com o finalzinho do pé, do hálux em contato com o solo, até começar a fase de oscilação. Fechou? Espero que sim. Vamos continuar, tá? E aí a gente vai ter as subfases de balanço. Olha só, a gente tem o balanço inicial, também chamado de aceleração. Durante a aceleração, o pé deixa o chão e se move anteriormente de uma posição ligeiramente posterior ao corpo para uma posição abaixo do corpo. Ocorre a flexão do joelho, a dorsiflexão do tornozelo, permitindo que o membro acelere para frente. Balanço inicial. Momento de aceleração. Momento em que eu vou ter muita contração muscular concêntrica, tá joia? E aí, pessoal, os pés saem dessa posição que tá aqui atrás, ó, e vai até uma posição onde ele vai estar alinhado com a outra perna, tá joia? Segundo momento da fase de balanço, balanço médio, é quando o membro está sob o corpo. Então, aqui já passou um pouquinho na figura, mas é onde a gente tem essa relação aqui das pernas mais próximas, tá? E no terceiro momento, a fase de balanço final ou desaceleração, à medida que o membro inferior continua a se mover anteriormente, reduz a sua velocidade ao se preparar para o outro toque do calcanhar. Dizemos que está na fase de desaceleração. Apoio terminal, aqui a gente desaceleração. A gente desacelera. Aqui tem muita contração muscular excêntrica, tá joia? Já guarde essas dicas que são dicas importantes, tá? Que a gente dá para vocês. Experimentem aí também ficar em pé e testar a fase de oscilação, né? A perna começa aqui atrás, se desloca, alinha com a outra, depois vai à frente para poder estender. Tudo bem? Então, pessoal, voltando a uma figurinha que a gente passou agora há pouco e complementando um pouco mais de conhecimento. Olha só. Fase de apoio, toque do calcanhar, a gente está no comecinho, momento zero, apoio do pé até mais ou menos 10% do ciclo, apoio médio 10 a 30% do ciclo, elevação do calcanhar 30 a 50% e desprender o pé, o pré-balanço, 50 a 60% do ciclo. Fase de apoio, 60%, 5 subfases. Tirou o pé do chão, a gente passa para a aceleração, que está ali de 60% a 70%, o balanço médio de 70% a 85% e a desaceleração de 85% a 100% do ciclo. A hora que a gente chega a 100%, fechou, tá?
balanço corresponde a 40% e tem 3 subfases. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, parte inicial da matéria é a parte mais fácil, mais tranquila. Tem que saber de cor salteado, de trás para frente, de frente para trás. E não pode perder questão, errar questão, que cai esse assunto aqui, tá? Outra coisa que a gente destacou, que daí eu quero frisar com vocês de novo, é a questão de duplo apoio ou apoio simples. Vamos lá. Então, a gente tem momento aqui, ó, onde a gente tem duplo apoio, apoio simples e o segundo duplo apoio, tá? E aí, gente, na fase de balanço, a perna tá fora do solo, né? Mas a outra, ela vai estar em apoio simples, tudo bem? Mas o que a gente considera é bem isso aqui. Então, a gente tem 2 momentos de duplo apoio e um momento de apoio simples. Tranquilo? É assim que vai funcionar. Tudo bem? Também a gente tem que entender algumas outras grandezas. Então, isso que eu falei até agora diz respeito à análise das fases da marcha. Agora a gente vai entender outras grandezas que caem em prova de concurso, que muitas vezes vão fazer parte da análise também para saber se está tudo bem. Uma das principais grandezas que a gente tem que conhecer, é justamente passo e passada, e a gente entender como é que se organiza essa questão. Então, vamos lá, pessoal. Voltando aqui para a tela, a gente tem a passada e a gente tem o passo, tá? A passada, gente, vou pegar aqui a figura de baixo primeiro, que está maiorzinha. Vai do toque do calcanhar de um pé até novamente o toque do calcanhar do mesmo pé, tá joia? Então, esse aqui é o comprimento da passada. Já o passo vai do toque do calcanhar de um pé, o pé número 1, até o toque do calcanhar do outro pé. Esse aqui é o passo. O passo é menor, tá? E aqui é sempre fácil da gente fazer essa relação, né? Se aparecer no concurso. Lembra, gente, passada é uma palavra maior. Então, o comprimento vai maior. Para ser maior o comprimento, tem que ir do toque do calcanhar de uma perna até novamente essa perna tocar o solo. Já o passo vai ser algo menor, é uma palavra menor. Vai do toque do calcanhar de um pé até o toque calcanhar do pé oposto. Tudo bem? Tranquilo? Só para a gente ter ideia, gente, valores de normalidade. Então, o passo, ele tem como valor de normalidade em torno de 35 a 41 centímetros e a passada tem como valor de normalidade de 72 a 82 centímetros. Sendo que não necessariamente o passo da perna direita é igual ao passo da perna esquerda, tá? A gente pode ter diferenças. Outras avaliações que são feitas da marcha, outras medidas, estão listadas aqui. Olha só, a gente tem algumas medidas que a gente chama de temporais. Por exemplo, comprimento do ciclo da marcha, que corresponde ao comprimento da passada, certo? Toque de um pé até novamente o toque do mesmo pé. Comprimento do passo, que é menor, toque do pé até o toque do pé oposto. Largura do passo, então a largura, pessoal, ó, vai equivaler a essa distância que vai ter de um pé para outro, essa distância vertical. E a cadência, ela também pode ser medida, que é o número de passos por minuto. Então, todos esses componentes, além da análise da fase da marcha, do momento da marcha, todos eles fazem parte do nosso estudo sobre a marcha. Outro cálculo que a gente pode fazer, pessoal, o cálculo da velocidade da marcha. Então, não sei se vocês conhecem, mas a fórmula para a gente calcular a velocidade da marcha é essa aqui. Então, a velocidade da marcha
vai ser em centímetros por segundo, e a gente vai ter o comprimento da passada em centímetros, vezes a cadência, que é o número de passos por minuto, dividido por uma constante que é 120. E aí, então, a gente chega aqui a essa velocidade, que é a velocidade da marcha, medidas em centímetros por segundo, tá? Porque, gente, o passo a gente mede em centímetros, a gente não mede em metros, né? Então, para calcular por quilômetros por hora, muitas vezes fica mais complexo da interpretação. Por isso que fica centímetros por segundo. E um outro elemento que é importante da gente compreender quando a gente analisa a marcha é base de sustentação. Então, vamos acompanhar aqui, tá? Tá um pouquinho pequenininho aqui, pessoal, mas dá para a gente acompanhar. Então, quando a gente fala em base de sustentação, a gente pode também estar falando de base de apoio, tá? E vai ser, gente, uma área formada abaixo do corpo, formada pela conexão com as linhas contínuas de todos os pontos de contato do pé com o solo. Então, isso a gente pode observar aqui, tá? Então, é feita a análise assim, ó, de todos os pontos de contato do pé. Então, aqui a gente tem o dedão, né? Traço uma linha para cá, aqui tem o calcanhar, certo? Traço outra linha para cá, aqui tem o outro calcanhar, traça para lá, e aí depois a gente encontra aqui, que tem o dedo mínimo, que vai ser o ponto. Então, essa aqui vai ser a base de sustentação. Dentro dessa base de sustentação, gente, o que a gente vai ter? A gente tem um pontinho aqui, ó, que é importante, que a gente simboliza o centro de gravidade. Simboliza o centro de gravidade. E para a gente ter equilíbrio, então, para eu ter equilíbrio, esse pontinho aqui, ó, o centro de gravidade deve estar dentro da base de sustentação. Se esse centro de gravidade, como nesse exemplo aqui, ó, ele se projetar fora, tá? Aqui não é a letra C, mas só para a gente exemplificar. Faz de conta que esse centro de gravidade, eu tô com o corpo inclinado para frente, ele está projetado fora. Aí, se ele está fora, eu tenho desequilíbrio. Quando a gente corre, por exemplo, o que a gente tende a fazer, pessoal? Inclinar o corpo, e à medida que você inclina o corpo, você joga a projeção do seu centro de gravidade, que é essa região mais ou menos aqui abdominal de umbigo, a gente joga para frente, tá? Essa projeção. E aí você tem que correr, porque você tem que perseguir o seu centro de gravidade. Se você não correr, né, para perseguir o centro de gravidade, essa inclinação anterior do corpo, o que vai acontecer? Você vai cair. Um outro exemplo disso é o Parkinson, o paciente com Parkinson. Muitas vezes o paciente com Parkinson adota uma postura flexora, não é? E o corpo inclina para frente. Vou ficar aqui de lado, tentar mostrar um pouquinho. O corpo, ele inclina para frente. Se o corpo inclina para frente, gente, esse centro de gravidade que eu estou falando para vocês, ele é projetado para frente. Consequentemente, quando o paciente for andar, ele vai ter desequilíbrio. E ele vai ter que correr atrás do centro de gravidade. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas caso tenham ouvido, significa justamente isso que eu estou falando para vocês. Do paciente ter que se deslocar mais rapidamente para buscar esse equilíbrio. Nem sempre consegue, acaba tendo queda. Vamos continuar lendo aqui, porque isso é bem interessante da gente ler, tá? Bem, na posição ereta, por exemplo, a base de apoio é de aproximadamente um retângulo, formado por linhas retas através dos dedos, formado por linhas retas, os dedos e calcanhares e ao longo dos dedos do pé. Quando o corpo está numa posição fixa, a linha de gravidade passando através da base de apoio, diz que ele está compensado, estável ou em equilíbrio estático. Se a linha de gravidade passa fora da base de apoio, o equilíbrio e a estabilidade são perdidos e os membros apoiadores devem mover-se em direção para evitar uma queda. Essa situação ocorre continuamente quando andamos, corremos e mudamos de direção. Quando a gente corre, isso fica mais claro. Mas se eu estou aqui, ó, paradinha, o meu centro de gravidade está projetado dentro da minha base, tá?
Eu posso ampliar minha base, gente, simplesmente colocando um pé um pouco mais para trás, o outro um pouco mais para frente, essa minha base aumenta. Agora, toda vez que eu inclinar o corpo aqui, ó, vou inclinar, 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 chega um momento, pessoal, que o meu centro ele vai estar tão direcionado para frente, essa projeção, que eu vou ter que dar o passo para persegui-lo. Tudo bem? Entenderam? Então, também aqui a gente tem informações importantes, tá? Só para a gente ter umas ideias de medidas. Então, uma largura de base normal de 5 a 10 centímetros, tá? Base alargada significa patologias cerebelares ou sensoriais, que daí o paciente tem que aumentar a base. Sempre que eu pensar nisso, gente, aumentar a base de sustentação significa aumentar o equilíbrio, tem mais espaço para essa projeção do centro de gravidade. Base reduzida ou cruzada significa aumento de velocidade, muitas vezes para conseguir fazer com que o equilíbrio se mantenha. Então, isso é muito comum nesse exemplo, vocês podem fazer a relação, né, que eu dei do Parkinson, tá? Uma outra questão, gente, o pé, ele fica geralmente um pouco rodado. Essa rotação que tem, tá vendo aqui, ó, dessa linha imaginária que passa no centro do calcâneo, até a posição aqui, ó, do segundo dedo, essa linha que tem, que é traçado, forma um ângulo. Vocês estão vendo aqui uma angulação, uma pequena rotação. O normal é que esse ângulo seja de 5 a 18 graus e ele se chama ângulo de Fick, tá? Então, o ângulo de Fick é essa relação com a posição dos pés, na joia? Também para passar valores de normalidade, cadência. Cadência normal de 90 a 120 passos por minuto. As mulheres podem ter um pouquinho maior, em 6 a 9 passos por minuto, mais que o homem, e a idade costuma diminuir a cadência. Então, gente, cadência normal, 90 a 120 passos por minuto. Aí você fala assim, a mulher algumas vezes vai ter uma cadência maior, porque algumas vezes para percorrer a mesma distância, você tem que dar um pouquinho de passo a mais, né? A gente tem a perna mais curtinha, não é mesmo? A gente tem um comprimento de passo, de passada um pouquinho menor, tá? E aqui, pessoal, também essa imagem... Ai, desculpa, deixa eu voltar aqui, que vai finalizar. Essa imagem, ela mostra pra gente como é que se distribui a descarga de peso normalmente, tá? Então, olha só. Aqui nessa primeira, mostrando um pé normal, tá? Então, toca o calcanhar, depois aplana o pé, certo? Aí, depois que aplana o pé, apoia o unipodal, aí faz o contato terminal, apoio terminal e depois o pré-balanço. E é nessa forma aqui que a gente vai ter essa distribuição da descarga de peso. E aqui, para comparação, está mostrando um pé cavo. Pé cavo é aquele que tem aumento do arco plantar, certo? No pé cavo, o que vai acontecer? A gente não tem essa projeção principal aqui, esse contato do arco plantar no apoio médio, que é naquela fase onde a gente está em apoio unipodal, sustentando todo o peso do corpo em apenas uma perna. Tranquilo? Pessoal, então aqui a gente tem os elementos essenciais que a gente tem que saber sobre o ciclo da marcha. A gente começou aqui, tem mais 2 vídeos para a gente, 2 ou 3 vídeos para a gente trabalhar. Mas eu já vou passar para vocês, nesse esqueminha aqui, nesse organograma, quais são os pontos essenciais. E aí, guardem isso, observem, e aí, se você achar que você tem dificuldade, não sabe alguma coisa, é interessante que você dê uma aprofundada nos estudos, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente, então, tem marcha, tá joia? E a gente estuda o ciclo da marcha. No ciclo da marcha, a gente tem fase de apoio e fase de balanço. Na fase de apoio, a gente tem, seguindo aqui, tá, pessoal? Acompanha comigo, por favor. Toque do calcanhar, fase de contato, apoio médio, saída do calcanhar e propulsão. O que acontece? No toque do calcanhar, o calcanhar toca o solo. No segundo aqui, ó, na fase de contato,
o pé plano em contato com o solo, peso corporal em toda a superfície plantar. No terceiro, apoio médio, ocorre transferência para a região anterior do pé, do peso. No quarto momento, saída do calcanhar, o calcanhar se desprende do solo e a tíbia se desloca anteriormente. E na propulsão, o pé sem contato com o solo, o corpo impulsiona para frente, tá? Vai perdendo o contato com o solo. Já na fase de balanço, a gente tem a aceleração, a oscilação média e desaceleração. A aceleração, primeiro aqui, ó, pé se eleva e acelera para frente e para cima. Oscilação média, maior elevação em relação ao solo. E o terceiro acontecimento, desacelera o movimento e o calcanhar toca novamente o solo. Calcanhar toca novamente o solo, voltou para a fase de apoio. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é o que a gente tem que entender, tá joia? O que mais faz parte do estudo da marcha? Então, faz parte a análise dos movimentos corporais, tá? Os movimentos da pelve, que faz rotação, inclinação e oscilação, de membros superiores, que balançam contrariamente à pelve, e os membros inferiores, os movimentos que faz em cada fase, flexão, extensão, abdução, adução e rotação, tá joia? Então, os movimentos nos 3 planos anatômicos. Também interessante a gente entender, ó, desenvolvimento da marcha. Como é que acontece? Desenvolvimento neurosensório motor típico. Então, os marcos, pessoal, criança senta com 6 meses, engatinha com 9, deambula com auxílio aos 12, deambula independente aos 15 e corre aos 18 meses, 1 ano e meio. Aqui para baixo, questão de músculos ativados durante a marcha. Então, a gente tem aqui, ó, glúteo máximo, tá joia? Então, faz ativação, impede a flexão da pelve no toque do calcanhar ao solo, estende a pelve no apoio médio. Eretores do espinho, faz atividade de constante e pico de contato inicial do apoio médio. E depois, do outro lado, a gente tem os outros, pessoal. Olha, tibial anterior, tríceps sural, quadríceps, isquiotibiais, abdutores, adutores e fibulares. Resumindo, tibial anterior, durante a fase de apoio inicial, ele está ativado, excêntrico, movimento contração excêntrica no aplanamento do pé, concêntrica na passagem de apoio, para apoio médio, evita que o pé caia realizando contração. Tríceps sural, controla o avanço da tíbia e do pé plano, contração concêntrica na elevação do calcanhar para iniciar os passos. Quadríceps, a ativação isométrico no contato inicial, freia o joelho no duplo apoio e concêntrico na aceleração. Freia, pessoal, frear é contração excêntrica, tá? Isquiotibiais, ativação, freia a flexão do quadril no contato inicial, flexiona o joelho na aceleração até a oscilação média, controla a extensão do joelho. Abdutores, ativação, estabiliza a pelve no contato inicial e no apoio único. Adutores, estabiliza a pelve no contato inicial e flexiona o quadril e aceleração. Fibulares, se contrai desde o ponto de apoio até a elevação do calcanhar. Requisitos para marcha. Então, para que a gente possa ter marcha normal, a gente deve ter integridade musculoesquelética, controle neurológico, que é proprioceptivo e estímulo também dos sentidos, equilíbrio, por exemplo, ortostatismo e capacidade de locomoção. E aqui, por último, mas não menos importante, a gente tem as alterações. Que aí a gente tem a marcha patológica. Aqui tem alguns tipos, tá? Alterações no dedo, que pode alterar a marcha, marcha em tesoura, marcha escarvante, ceifante, anserina, tá? Pessoal, eu vou apagar aqui enquanto a gente tá aqui, só para melhorar, né, para ficar mais visual. Mas isso aqui que tem nesse resumo são as coisas que a gente deve conhecer a respeito da marcha, para que a gente possa fazer uma boa prova de
concurso. E aí, a hora que você bater o olho aqui, você vai perceber quais são as informações que você tem mais facilidade e aquelas que você tem dificuldade. E aí, o que você tem que fazer? Pô, eu entendi que eu tenho mais dificuldade naquela parte, por exemplo, de ação muscular, que é uma das partes mais difíceis realmente, o que eu vou fazer? Vou estudar, tá joia? Então, fique aí para vocês essa dica, esse momento que é importante a gente conhecer e, pessoal, dedicar os estudos a essas questões. Marcha é muito importante para a banca IBFC, marcha é muito importante para a banca VUNESP, e não são bancas que fazem questões fáceis de marcha. Então, fique atento a isso, tá bom? Pessoal, a gente vai encerrando por aqui, deixa eu dar uma pausinha aqui, e a gente vai continuar no próximo vídeo tratando de mais aspectos que estão aqui nesse organograma e que a gente deve conhecer, tá bom? Daqui a pouquinho a gente continua.